No altar, prestes a dizer sim, ele travou. Entre os convidados, um menino o encarava com olhos idênticos aos seus. Um reflexo em miniatura. E foi ali, no instante mais esperado da vida, que tudo desmoronou. Essa é a história que você vai ver hoje. Fique até o final, pois essa história traz uma lição que muita gente precisa ouvir. Então, prepara a pipoca e comente aqui embaixo de onde estão assistindo. A gente vai te mandar um abraço. A luz do fim de tarde pintava os vitrais da igreja, com cores quentes, como se o céu abençoasse aquele momento. O som das conversas baixas, dos risos contidos e dos passos sobre o piso antigo criava uma trilha suave, quase sagrada. Daniel, diante do espelho, ajeitava as gravatas com mãos que tremiam só um pouco. Um nervosismo bom, daqueles que acompanham as grandes decisões. Atrás dele, o padrinho brincava. Última chance de fugir, hein? E Daniel respondeu com um sorriso sereno, mas com os olhos marejando. Mal sabia ele que aquele altar não o esperava com promessas, mas com revelações. Do lado de fora, os convidados se acomodavam lentamente. Algumas tias trocavam receitas no canto, amigos antigos se reencontravam com abraços demorados e crianças corriam entre os bancos. Tudo parecia encaixar-se como num filme bem dirigido. Entre os rostos felizes, um par de olhos pequenos o observava com intensidade silenciosa. O menino estava parado, quase imóvel, com as mãos nos bolsos e o cabelo bagunçado. Mas era o olhar que chamava a atenção. Um olhar que atravessava o tempo. Daniel saiu da sacristia para cumprimentar os últimos convidados antes do início da cerimônia. E foi aí que ele o viu. O menino estava de frente, agora bem próximo. E seus olhos se cruzaram como se o universo piscasse por um segundo. Era como olhar para uma versão menor de si mesmo. Mesma expressão, mesmo jeito de apertar os lábios, mesmo formato de rosto. A sensação foi tão estranha e intensa que Daniel perdeu o fôlego por um momento. E antes que pudesse entender o que sentia, o menino desviou o olhar e sumiu entre os convidados. De volta à entrada da igreja, Daniel tentava retomar o foco, mas as imagens se sobrepunham. O rosto do menino, o calor no peito, a memória de algo que ele não sabia ter perdido. O padre o cumprimentou, a orquestra afinava os primeiros acordes e a noiva já se preparava para entrar. Mas tudo aquilo parecia distante agora, como se ele estivesse ali só de corpo. Dentro dele, alguma coisa se mexia. Uma inquietação, que não fazia sentido, mas que se recusava a ir embora. Era como se uma corda invisível o puxasse para outra direção. A cerimônia começou. Todos se levantaram quando os primeiros acordes ecoaram, e o véu branco surgiu entre as portas, flutuando ao som da marcha nupcial. Daniel sorriu, porque era isso que se esperava. Mas o sorriso não chegou nos olhos. Eles continuavam procurando, vasculhando entre as fileiras até encontrarem novamente o menino. E lá estava ele, de pé no fundo da igreja, encarando Daniel como se soubesse de tudo. Como se estivesse ali por um motivo maior, como se o tempo estivesse prestes a se dobrar sobre si mesmo. O coração de Daniel bateu forte, quase dolorido. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu medo. Medo não do que viria com o sim, mas do que poderia estar escondido atrás daquele olhar infantil. Quem era aquele menino? Por que se parecia tanto com ele? E, principalmente, o que aconteceria quando descobrisse a verdade? Depois da troca de olhares com o menino, Daniel sentia o mundo girar devagar, como se estivesse dentro de um sonho que não fazia sentido. Ainda assim, manteve o sorriso, subiu ao altar, estendeu a mão para a noiva e tentou esconder a confusão que agitava o peito. O celebrante começou com palavras doces sobre o amor e o futuro. Mas foi a frase da madrinha, cochichada baixinho logo atrás, que lhe cortou o ar. Segredos demais azedam qualquer começo. Era só um comentário inocente. Ou não. Aquela frase ficou martelando na cabeça de Daniel como um tambor abafado. Não era só um menino. Era a sensação de que algo que ele nem sabia que havia esquecido estava prestes a vir à tona.
Enquanto a cerimônia seguia, o olhar da noiva brilhava com lágrimas de alegria. Mas a mente dele já não estava ali. Ele recordava de Helena, do tempo que viveram juntos, de como tudo terminou de forma abrupta. E se... Não podia ser. Mas o pensamento estava plantado. Ele lembrou que Helena foi seu primeiro amor de verdade, aquela que ficou marcada como cicatriz boa. Depois que se separaram, houve silêncio entre os dois. Um daqueles silêncios que doem mais que palavras duras. Não sabia o que tinha sido feito da vida dela. Nunca soube, nem perguntou, porque achou que era melhor assim. Agora, aquela ausência voltava com força, e o menino, parado ali atrás, parecia um eco vivo das escolhas que ele acreditava já ter enterrado. Enquanto o padre falava sobre alicerces construídos na verdade, Daniel engoliu em seco. A noiva apertou sua mão, como quem o chamava de volta, e ele correspondeu com um aperto gentil. Mas não conseguia evitar o tremor nos dedos. Seu coração, que antes batia em festa, agora batia em dúvida. Estava ali prestes a selar um compromisso, mas e se ele fosse construído sobre um passado mal resolvido? Sobre palavras que nunca foram ditas? O menino sumira do campo de visão, e isso, curiosamente, não trouxe alívio. Trouxe um buraco. Daniel sentiu como se tivesse deixado algo escapar. Algo importante. A frase da madrinha voltava à cabeça, insistente como um sussurro que não se cala. Segredos demais. Ele precisava saber. Precisava entender. Não por impulso, mas por instinto. Era como se o destino estivesse dando uma última chance de olhar para trás antes de seguir adiante. E naquele instante, no momento exato em que o padre pediu que os dois olhassem um nos olhos, Daniel hesitou. Foi breve, imperceptível aos outros, mas a noiva viu. E aquele milésimo de segundo plantou uma semente nela também. Uma dúvida silenciosa. A cerimônia seguiu, mas algo, ali, tinha mudado. Do lado de fora da igreja, após a cerimônia, os convidados se espalhavam entre o salão e o jardim, onde luzes penduradas balançavam levemente com o vento. O som de taças se tocando, risadas e músicas suaves preenchia o espaço. Daniel tentava interagir, agradecer, sorrir para os abraços, mas havia um esforço evidente por trás de cada gesto. Sua noiva, empolgada, tirava fotos com os padrinhos. Ele, por outro lado, estava com os olhos inquietos, varrendo cada canto à procura de um rosto infantil. No centro do jardim, viu Helena. Ela conversava com uma senhora mais velha, aparentando calma. Mas Daniel reconhecia aquele jeito. O sorriso contido, a postura ereta demais para quem está confortável. Era como se ela estivesse ali escondida a céu aberto. Ao seu lado, o menino, Gabriel, como ouvira antes, comia um pedaço de bolo distraidamente. Mas olhava para Daniel de tempos em tempos. Era uma criança quieta, de expressão firme e um olhar que parecia entender mais do que devia. Daniel se aproximou devagar, como quem testa a temperatura da água antes de mergulhar. Cumprimentou Helena com um aceno, e ela, após um breve congelamento, retribuiu com um "oi" tenso. A conversa entre eles foi breve, repleta de frases pela metade, perguntas não ditas e silêncios incômodos. Mas bastou para Daniel perceber. Havia algo ali. Algo não resolvido. Gabriel continuava observando os dois como se sentisse que aquela troca significava muito mais do que parecia. Aquela era a nova peça no tabuleiro da vida de Daniel, e ele sabia que não podia ignorá-la. De volta à pista de dança, sua noiva o puxou pela mão, pedindo que ele aproveitasse o momento. "É o nosso dia!" Ela sorriu, tentando trazê-lo para perto. Daniel se esforçou, girou com ela, sorriu para as fotos. Mas, a cada música que tocava, a imagem de Gabriel e Helena voltava. Ele olhava ao redor e pensava: por que ela veio? Como soube do casamento? E por que trouxe o menino? Coincidência? Destino? Ou uma verdade que estava batendo à porta de forma escancarada? Naquela mesma noite, quando os convidados começavam a se despedir e a festa já dava sinais de cansaço, Daniel saiu discretamente e foi até o estacionamento.
Helena já estava lá, prestes a entrar no carro. Ele a chamou e ela parou. "É meu filho, não é?" Perguntou direto, sem rodeios. Helena ficou em silêncio por um momento longo o suficiente para dizer tudo. Depois, respirou fundo, olhou nos olhos dele e disse: "É sim, Daniel. Ele é seu filho." A frase caiu como um raio silencioso, e Daniel soube ali mesmo que tudo tinha mudado. O impacto da revelação bateu em Daniel como um vento gelado no meio de uma tarde quente. Ele não disse nada. Apenas ficou ali, parado, encarando Helena como se o tempo tivesse parado. As vozes da festa ao fundo sumiram. Os risos viraram ruído. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sabia o que fazer. Seu mundo, que até então parecia sob controle, começava a rachar por dentro. E dentro dessa rachadura havia um nome: Gabriel. Helena tentou explicar, mas a voz saía trêmula. "Eu quis te contar, tantas vezes, mas você já estava em outra. E depois o tempo passou, e eu tive medo." Daniel não conseguia ouvir tudo. Parte de si já tinha se perdido no rosto do menino. O menino que ele não conheceu, não criou, não ensinou a andar de bicicleta ou dormir contando estrelas. Um filho, seu filho. E ele não fazia ideia do que isso significava. Ainda. De volta à festa, o clima já era de encerramento. A noiva, ainda sem saber da conversa, procurava Daniel. Encontrou-o com o olhar vazio, sentado num banco perto do jardim, sem as flores, sem sorrisos. Sentou ao lado dele e perguntou o que estava acontecendo. Ele hesitou. Pensou em mentir, em adiar, em inventar um problema qualquer, mas não conseguiu. "Tenho um menino aqui. Ele é meu filho, e eu não sabia." A frase saiu num sussurro, mas cortou o ar como um trovão. Ela congelou. Tentou processar. Perguntou se era verdade, se era recente, se ele já sabia. E quanto mais ele tentava explicar, mais ela desmoronava. Não era sobre traição. Era sobre o que aquilo representava. Um passado mal resolvido, um laço eterno com outra mulher, um mundo desconhecido entrando de repente na vida que estavam prestes a construir. Ela levantou, chorando, e desapareceu entre os carros. A cerimônia, agora oficialmente, tinha terminado em ruínas. Na madrugada, Daniel andava de um lado para o outro na sala do apartamento vazio. Tirou a gravata, abriu a camisa, mas o peso, no peito, não saía. Em cima da mesa, a lembrança impressa de um dia que jamais seria esquecido. Uma foto dele e da noiva na entrada da igreja. Sorriam. Mas ele já sabia. Aquele sorriso não duraria. E agora, a única coisa que parecia importar era uma pergunta que ecoava sem parar. "E agora? O que eu faço?" Na manhã seguinte, Daniel acordou no sofá da sala, ainda vestido com metade do terno amarrotado. A cabeça latejava, mas o coração doía mais. Tentou, em vão, ligar para a ex-noiva, mas as mensagens não foram respondidas. Depois do casamento desfeito, nada parecia ter chão. Caminhou até a janela, olhou a rua vazia e se perguntou se sua vida não tinha acabado de dar. Uma volta inteira. Uma dessas voltas que só o destino sabe costurar com fios invisíveis e cruéis. Passaram-se 2 dias até ele criar coragem para ligar para Helena. Ela atendeu. Curta, firme, mas aberta. Marcaram de se encontrar em um café discreto, longe de tudo. Ela levou Gabriel. O menino sorriu ao vê-lo como se fosse a coisa mais normal do mundo. E isso mexeu ainda mais com Daniel. Sentaram os 3 e Helena começou a contar. Contou sobre a gravidez, o medo, a solidão. Disse que pensou em contar várias vezes, mas que nunca encontrou a forma certa. E que agora não tinha mais como esconder. Daniel a escutava com olhos fixos em Gabriel. O menino falava pouco, mas sorria. A semelhança entre eles era inegável, não só física, mas no jeito observador, no silêncio carregado de pensamento. Daniel quis saber tudo. Quis saber o que o filho gostava de fazer, como era na escola, se tinha medo de escuro.
Mas, junto com a curiosidade, veio a raiva. A frustração de não ter estado lá, de não ter feito parte, de ter perdido os primeiros passos, os aniversários, os tombos e os carinhos. Helena entendia, mas também se defendia. Eu fiz o que achei melhor na época. Não era justo, mas era o que eu conseguia fazer sozinha. Daniel não respondeu. Estava dividido. Parte dele queria perdoar, abraçar os dois e começar de novo. A outra parte gritava, dizia que tudo estava desmoronado, que ele tinha perdido uma vida que tentou construir com tanto esforço, e no meio disso tudo havia Gabriel, olhando de um para outro com olhos que pediam apenas uma coisa: presença. Nos dias seguintes, Daniel se afastou de tudo. Pediu licença do trabalho, evitou família, amigos, precisava pensar, precisava entender quem ele era agora que sabia ser pai. Uma noite, andando sozinho pelas ruas vazias, parou diante de uma vitrine com uma bicicleta infantil. A mesma que ele sempre sonhou em dar a um filho, um dia. E ali, com a testa encostada no vidro, sentiu algo romper por dentro. Talvez não fosse mais uma questão de o que fazer. Talvez fosse hora de aceitar o que já era. Alguns dias depois, com o coração mais firme e os pensamentos menos embaralhados, Daniel pegou o telefone e ligou para Helena. Não para discutir. Não para exigir explicações, mas para pedir algo. Simples e profundo. Posso passar uma tarde com ele? Só eu e o Gabriel. Do outro lado da linha, Helena respirou fundo. Havia medo em sua voz, mas também esperança. Pode, ele vai adorar. E com essa resposta, Daniel deu o primeiro passo em direção a uma nova vida que ainda não entendia, mas já sentia que precisava viver. No sábado, ele buscou Gabriel na porta da casa de Helena. O menino entrou no carro com uma mochila pequena, nas costas e um sorriso de canto. Foram ao parque. Comeram cachorro-quente, correram entre os brinquedos e Daniel, mesmo sem jeito, começou a descobrir um novo tipo de amor. Não era o mesmo amor de casal, nem o de família tradicional. Era algo cru, real, urgente. Um amor que dizia: você é meu, e eu sou seu, mesmo que a gente esteja se conhecendo agora. Durante o passeio, Gabriel contou que gostava de desenhar. Daniel levou-o a uma papelaria e saíram de lá com um bloco enorme e canetas coloridas. Sentaram-se em um banco e o menino começou a rabiscar os dois juntos. Um homem alto com barba e um menino com boné. Quando terminou, entregou a folha a Daniel e disse: é a gente. Agora você não vai mais esquecer de mim. Daniel segurou o papel como quem segura uma verdade nova. Sorriu, mas com lágrimas escondidas. Ao deixá-lo em casa, Daniel se abaixou e olhou nos olhos do filho. Disse que queria estar mais presente, que queria conhecê-lo melhor. E Gabriel, com simplicidade de criança, respondeu: eu já te conheço. Você é igual a mim. Naquela noite, Daniel voltou para casa com o coração revirado. Tinha perdido um casamento, sim, mas havia ganhado algo que não sabia que estava faltando. Uma conexão que nem o tempo, nem o silêncio puderam apagar. A decisão estava tomada. Daniel passou a visitar Gabriel com frequência, conversar com Helena com mais calma e tentar construir aos poucos uma relação que fizesse sentido. Não era simples, nada era. Mas havia algo forte ali que empurrava tudo adiante: o amor. E pela primeira vez, ele se sentia parte de algo verdadeiro. Não porque tudo era perfeito, mas porque, apesar dos estragos, havia uma história querendo nascer. A aproximação com Gabriel trouxe algo inesperado: a redescoberta de Helena. No começo, os encontros entre ela e Daniel eram formais, quase burocráticos, sobre horários, escola, lanche. Mas, aos poucos, o tom mudou. Em uma tarde de outono, ele chegou para buscar Gabriel e a encontrou na cozinha, assando um bolo. O cheiro da canela, a mesma de anos atrás, o pegou desprevenido. Sentaram-se à mesa, conversaram mais do que o necessário, riram de lembranças antigas. E, sem perceber, o passado começou a se intrometer no presente. Helena também mudou. Não era mais a garota impulsiva de antes,
nem a mulher dura que Daniel encontrou no casamento. Ela agora carregava doçura misturada com força, cicatrizes que a vida lhe deu e uma serenidade que ele achou encantadora. Começou a admirá-la. De novo, dessa vez por razões mais profundas. Gabriel, por sua vez, parecia perceber tudo. Quando os dois riam juntos, ele sorria em silêncio. Quando Daniel elogiava o almoço de Helena, o menino piscava, cúmplice. Era como se torcesse por algo que nem ele sabia explicar. Com o passar dos dias, Daniel começou a ficar mais tempo ali. Às vezes, só para deixar Gabriel, mas aproveitava para tomar um café, conversar, ouvir como tinha sido a semana. Um dia, ficou até depois do jantar. Outro dia, ajudou a montar a lição de casa. Em um domingo, os três foram juntos ao zoológico. As pessoas perguntavam se eram uma família, e ninguém corrigia. Aquilo gerava um calor estranho, novo, que se alojava no peito de Daniel com uma vontade teimosa de ficar. Mas havia ainda pedaços quebrados. A ex-noiva não respondia às mensagens e alguns amigos de Daniel questionavam seu comportamento. Você vai voltar com ela? Vai assumir um filho de um relacionamento antigo assim? Do nada. Ele os ouvia, mas não respondia. Porque a resposta, se existia, ainda estava se formando dentro dele. Tudo o que sabia era que estar com Helena e Gabriel o fazia sentir-se inteiro de um jeito que ele nunca havia experimentado antes. E isso, por si só, dizia muita coisa. Numa tarde chuvosa, Helena o convidou para entrar depois de deixar Gabriel. Ele hesitou, mas entrou. Sentaram-se no sofá, beberam chá, e, entre uma história e outra, o silêncio caiu sobre eles. Não um silêncio constrangedor, mas denso, cheio de significados. Helena o olhou, firme, e perguntou: Você está voltando por causa dele? Ou por mim também? Daniel não soube o que dizer, porque ali, naquele instante, percebeu que talvez estivesse voltando pelos dois. Os dias seguintes trouxeram uma leveza que Daniel não sentia há anos. Ele começou a buscar Gabriel na escola de surpresa, levava para comer pastel na feira, jogavam futebol na praça. Os dois criaram códigos bobos, apelidos engraçados e até uma música sobre pais atrapalhados e filhos espertos. O vínculo florescia com naturalidade, como se tivesse estado adormecido o tempo todo, só esperando a chance de ser acordado. Daniel já não tinha dúvidas, queria fazer parte da vida do filho, e estava gostando de cada descoberta. Helena também começou a se abrir. Certas noites, depois que Gabriel dormia, eles conversavam na varanda. Falavam sobre o passado, sobre como tudo tinha fugido do controle naquela época. Ela contava como foi criar Gabriel sozinha, as noites de febre, os aniversários com bolo. Pequeno, as perguntas que o menino fazia sobre o pai. Daniel ouvia em silêncio, às vezes com raiva de si mesmo, às vezes com admiração por ela. Começava a enxergar a mulher ali diante dele com outros olhos, e o sentimento voltava, tímido, mas verdadeiro. Um fim de semana fizeram a primeira viagem os três juntos. Alugaram uma cabana simples na serra, com fogão a lenha e cheiro de mato. Dormiram em redes, contaram histórias ao redor da lareira, riram até a barriga doer. Era como viver um capítulo à parte, onde nada mais existia além deles. Naquela viagem, Daniel percebeu que não era só um pai tentando se redimir. Era um homem apaixonado por um passado que agora se apresentava com outra chance. E essa chance tinha nome, sorriso e cheiro de saudade. Gabriel, por sua vez, florescia. Era como se tivesse encontrado um espaço novo dentro de si, onde cabia segurança. Estava mais confiante, mais alegre, mais falante. Começou a desenhar cenas dos três juntos, a escrever bilhetes carinhosos para o pai. Um dia, Daniel encontrou um recado colado na porta da geladeira. Você é o meu herói. Mesmo chegando depois. Aquilo o desmontou. Sentou no chão da cozinha e chorou como criança. Era como se todas as ausências estivessem, enfim, sendo preenchidas. Mas, no fundo, Daniel sabia que aquilo ainda era uma bolha. Uma fase boa, sim,
mas cercada por escolhas que ele ainda precisava encarar. O apartamento onde morava com a ex-noiva seguia vazio. Seus pais faziam perguntas difíceis. Os amigos evitavam falar sobre o casamento. E ele mesmo ainda não tinha se permitido encarar tudo de frente. Só por enquanto, ele se dava o direito de ser feliz. Porque às vezes a felicidade é também um ensaio, e Daniel estava aprendendo a viver sem medo de errar o papel. Era uma tarde de céu limpo quando Helena sugeriu que Gabriel mostrasse a Daniel o projeto de Escola sobre Minha Família. Ele subiu com o menino até o quarto e lá estava, um cartaz com desenhos feitos a lápis de cor. No centro, 3 figuras de mãos dadas: Helena, Gabriel e Daniel. Embaixo, escrito com letras tortas: Minha família é do meu jeito, mas é feliz. Aquilo bateu forte em Daniel. Era a validação mais pura que poderia receber. E pela primeira vez, ele sentiu: eu pertenço. Naquela mesma noite, Helena preparou um jantar especial. A mesa estava posta com velas. O som era baixo, o clima diferente. Depois de colocar Gabriel para dormir, ela olhou para Daniel com um olhar que misturava medo e esperança. Eu te amo ainda, mas eu não quero viver um talvez. Ele segurou sua mão, olhou nos olhos dela e disse: eu também te amo, e eu tô aqui, de verdade. O beijo que veio depois não foi explosivo, foi calmo, como se selasse algo que sempre existiu, mesmo nos anos em que estiveram separados. Nos dias que seguiram, a rotina começou a mudar. Daniel dividia os dias entre o trabalho e a casa de Helena. Passou a dormir ali alguns dias da semana. A antiga casa dele virou apenas uma lembrança distante, um ponto de virada real. Agora, ele se sentia parte daquela estrutura, mesmo ainda se adaptando. E o amor por Helena voltava com um peso doce, de construção, não de ilusão. Era amor maduro, cheio de memória e de vontade. Porém, nem tudo caminhava sem pedras. Uma tarde, a ex-noiva o procurou. Eles se encontraram em um café discreto. Ela estava magoada, mas serena. Queria entender. Daniel explicou tudo, com honestidade. Não buscava perdão, apenas queria que ela soubesse que ele não havia traído, mas que a vida tinha atropelado seus planos. Ela escutou, engoliu a dor e, antes de ir embora, disse: espero que você seja o pai e o homem que não conseguiu ser comigo. Essas palavras ficaram em Daniel como um lembrete amargo. Na volta para casa, ele olhou o cartaz de Gabriel colado na parede da sala. Minha família é do meu jeito, sorriu. Mas ali dentro, soube. Aquela nova vida que estava construindo precisava ser feita com verdade, inteireza e responsabilidade. Não podia repetir velhos padrões, nem se esconder atrás do amor. Tinha que ser o pai presente, o companheiro comprometido, o homem disposto a recomeçar sem máscaras. Pela primeira vez, ele tinha algo a perder de verdade. E isso mudava tudo. Algumas semanas depois, a calmaria começou a ser ameaçada. Gabriel chegou da escola mais quieto que o normal. Quando Daniel perguntou o que tinha acontecido, o menino respondeu com os olhos baixos. Um colega disse que eu não tenho pai de verdade, que você é só de visita. A frase caiu como um soco seco no estômago de Daniel. Aquilo mostrava que, por mais que estivessem tentando, o mundo lá fora não pararia para respeitar a construção deles. E Daniel sentiu. Não bastava apenas amar, era preciso assumir com coragem. No mesmo período, Helena começou a receber mensagens do antigo chefe, com quem teve um relacionamento breve após a separação de Daniel. Ele não sabia da reconciliação e passou a procurá-la com insistência. Daniel descobriu por acaso, ao ver uma notificação no celular. Não disse nada na hora, mas algo nele ferveu. O fantasma da insegurança voltou com força. Será que ela estava dividida entre os dois? Será que aquela nova vida também era de novo uma ilusão temporária? Para piorar, a mãe de Daniel apareceu sem avisar em um domingo. Viu Gabriel correndo no quintal e Helena servindo suco na varanda. Depois, em particular, foi direta. É isso mesmo? Vai largar tudo por uma mulher que te escondeu um filho por anos?
Daniel tentou explicar, mas ela foi irredutível. Disse que isso não era uma família. Era um erro sendo alimentado por emoção. As palavras doeram, porque traziam à tona os próprios medos que ele tentava enterrar. Numa noite, após mais um episódio de ciúmes mal resolvidos, Daniel e Helena discutiram. Ele acusou, ela se defendeu, a voz de ambos subiu. Gabriel apareceu, na porta do corredor, em silêncio, e os olhou com olhos arregalados. O clima desabou. Daniel saiu da casa com o coração apertado. Caminhou pelas ruas frias, tentando entender onde tudo estava se perdendo. Era amor o que sentia. Mas, por que era tão difícil fazer dar certo? Seria ele o problema? A dúvida começou a crescer como erva daninha. Os medos que achava ter superado voltavam com força. O medo de não ser suficiente, de falhar, de repetir os erros do passado. Pela primeira vez desde que reencontrou Gabriel, Daniel pensou em desistir, em se afastar para não estragar tudo. Afinal, talvez eles estivessem melhor sem ele. Mas enquanto caminhava de volta para casa, algo dentro dele ainda lutava. Algo que dizia: você não pode fugir de novo. Na manhã seguinte à briga, Daniel não foi trabalhar. Passou horas olhando o celular, esperando uma mensagem de Helena, algo que quebrasse o silêncio gelado entre eles. Mas nada chegou. Ao final da tarde, decidiu ir até a casa dela. Bateu na porta, chamou, esperou. Quem atendeu foi a mãe de Helena, que disse com um olhar firme: acho melhor dar um tempo. Você deixou o Gabriel confuso e a Helena machucada. A porta se fechou devagar e Daniel sentiu o peso do mundo desabar sobre seus ombros. Os dias que se seguiram foram longos, silenciosos e duros. O apartamento dele parecia ainda mais vazio agora. As fotos, os brinquedos de Gabriel que estavam espalhados na sala, tudo foi guardado com pressa, como se esconder as lembranças pudesse calar a dor. As mensagens não eram respondidas. As ligações iam direto para a caixa postal. E dentro dele, a sensação de fracasso crescia como uma maré que não cessa. Ele achava que tinha mudado, que estava pronto para amar de novo. Mas talvez estivesse enganado. No trabalho, todos notavam o olhar perdido, as respostas automáticas, a ausência constante. Um colega o chamou para conversar, preocupado, mas Daniel recusou. Sentia vergonha. Vergonha de ter destruído 2 relacionamentos. Vergonha de ter aparecido na vida de Gabriel e, de novo, ter ido embora. À noite, deitado no sofá, assistia aos vídeos que tinha gravado do filho. Em um deles, Gabriel dizia: pai, olha o que eu desenhei. E o som da palavra pai doía mais do que qualquer grito. Em uma madrugada chuvosa, Daniel saiu de casa sem destino. Andou pelas ruas molhadas até parar na frente da escola de Gabriel. Sentou-se no degrau da entrada, encharcado, sozinho. Lembrou do cartaz colado na parede: minha família é do meu jeito. Agora, aquela frase parecia uma promessa quebrada. Chorou. Chorou como não chorava desde criança. Pela perda, pelo tempo desperdiçado, pela incapacidade de sustentar o que mais queria. Era o fundo do poço, e ele não sabia se conseguiria subir de novo. Quando chegou em casa, amanhecendo, encontrou uma carta na porta. A letra era de Gabriel. Um papel dobrado, simples, com uma frase escrita em canetinha: eu ainda quero ser seu filho. Daniel caiu de joelhos. Aquilo não era só uma carta. Era um fio de luz, um chamado. Um lembrete de que nem tudo estava perdido, mas que, se quisesse recuperar, teria que ser outro homem. Um homem que não corre, que não desiste, que escolhe ficar. Daniel passou o dia inteiro com a carta de Gabriel nas mãos. Leu e releu tantas vezes que o papel já estava amassado, com as bordas úmidas de lágrimas. Não conseguia trabalhar, não conseguia comer. Só pensava na promessa que ele mesmo quebrou. Eu ainda quero ser seu filho. Aquilo ecoava como um clamor, mas também como um julgamento. Como alguém ainda poderia querer algo de quem sempre escolheu fugir?
sentado. No chão do banheiro, com a água do chuveiro escorrendo ao fundo sem ser usada, Daniel encarava o reflexo no espelho. Viu ali um homem fraturado. Um homem que tentou amar, mas não soube sustentar. Que teve medo de ser pai, medo de ser marido, medo de se perder em alguém. Pensava no pai que teve, ausente, frio, sempre reclamando da vida. Jurou não ser igual. E, no entanto, ali estava ele, repetindo o ciclo. Pegou o celular e começou a escrever uma mensagem para Helena. Apagou. Escreveu de novo. Apagou mais uma vez. Como pedir perdão quando o estrago é profundo? Como provar que se arrependeu quando tudo que tem são palavras? A carta de Gabriel seguia em sua frente. Aquilo não era só um pedido de volta. Era um convite a ser alguém melhor. Mas e se já fosse tarde demais? E se Helena tivesse fechado o coração de vez? Saiu de casa no fim da tarde, sem rumo, só com o bilhete no bolso. Foi até o parque onde levou Gabriel na primeira vez. Sentou no mesmo banco, observando o balanço vazio se mover com o vento. A memória do filho sorrindo ali, desenhando no banco de madeira, rasgava por dentro. E pela primeira vez, Daniel não pensou no que havia perdido. Pensou no que poderia conquistar se tivesse coragem de mudar. Ali, com o céu escurecendo, ele fez uma promessa a si mesmo. Não seria mais alguém que recua. Não seria mais um adulto que culpa o passado. Se havia uma chance, por menor que fosse, ele a agarraria com as duas mãos. Fez um plano. Um gesto. Verdadeiro. Não bastava palavras. Era hora de ação. Porque amor sem presença é só memória. E ele queria ser futuro. No dia seguinte, o céu estava claro, como se até ele soubesse que algo precisava mudar. Daniel acordou cedo, tomou um banho demorado, vestiu a camisa azul que Helena sempre disse que combinava com seus olhos e saiu de casa com um envelope na mão. Dentro havia uma carta escrita à mão, não para pedir desculpas, mas para abrir o coração. Não esperava perdão imediato. Só queria que ela soubesse a verdade. Ele estava pronto agora. Pronto para ficar. Passou na papelaria onde compraram o bloco de desenho de Gabriel. Pediu que encadernassem todos os papéis que o menino havia deixado. Na casa dele, desenhos, recados, até rabiscos soltos. Na capa, mandou escrever: "Meu pai está aqui." Era simples, mas dizia tudo. Sabia que não podia apagar o passado. Mas podia mostrar, com gestos, que queria escrever um novo capítulo. Um capítulo em que ele não desaparecia no meio da história. Quando chegou na porta da casa de Helena, respirou fundo. Tocou a campainha com o coração disparado. Ela mesma atendeu. Olhou para ele sem sorrir, mas também sem fechar a porta. Ele não disse nada. Apenas estendeu o envelope e o caderno de Gabriel. Não vim falar. Vim mostrar. E esperar, se for preciso. Helena segurou os itens, hesitante, e ele foi embora. Sem cobrança, sem pressão. Só com esperança. 2 dias depois, recebeu uma mensagem. Ele não larga o caderno desde que acordou. Quer te ver. O coração de Daniel quase pulou do peito. Quando chegou à casa dela, Gabriel correu até ele sem cerimônia e pulou em seus braços. "Você voltou!" Daniel o segurou com força com a emoção presa no peito. Dessa vez, para ficar, filho. Helena assistia à cena da varanda com os olhos marejados, mas um sorriso sincero. Naquela noite, os 3 jantaram juntos. Poucas palavras, muitos olhares. Havia algo ali que já não precisava ser dito. Um elo reconstruído com cuidado, gesto por gesto. E quando Gabriel adormeceu no colo de Daniel, Helena se aproximou. Encostou a cabeça no ombro dele. Silêncio. Paz. E uma certeza nova. Eles podiam tentar de novo. Porque agora não era mais sobre passado. Era sobre coragem de viver o presente com verdade. Semanas depois, Daniel se mudou oficialmente para a casa de Helena. Não foi uma chegada com fogos de artifício, mas sim com caixas pequenas, uma escova de dentes dividida e um armário refeito. Aos poucos. Gabriel comemorou como se fosse Natal.
Mostrou onde o pai podia guardar as roupas, entregou uma lista das regras da casa e anunciou que agora teriam noites do filme em família toda sexta-feira. Era simples, mas era tudo. Daniel pediu demissão do antigo emprego e começou a trabalhar em um projeto próprio. Queria ter mais tempo, queria estar por perto. Mais do que nunca, entendeu que presença vale mais que presentes. Passava as manhãs levando Gabriel à escola e nas tardes ajudava Helena com a rotina da casa. Viviam tropeços, claro. Às vezes discutiam, às vezes se calavam. Mas agora conversavam depois. Não havia mais sumiços. Havia retorno e compromisso. Num fim de semana, os três fizeram uma pequena festa no quintal. Apenas eles, um bolo, de chocolate e balões. Era o aniversário de Gabriel. Durante os parabéns, o menino fez um pedido secreto, como de costume. Mas, quando apagou as velas, olhou para os pais e disse em voz alta: "Pedi que a gente nunca se separe de novo." Helena e Daniel se entreolharam, emocionados. Aquele desejo, nascido do coração de uma criança, selava mais do que um momento. Selava uma escolha. Mais tarde, enquanto arrumavam a bagunça da festa, Helena parou ao lado de Daniel, limpando o rosto com o pano de prato. "Você sabe que ainda temos muito a reconstruir, né?" Ele assentiu. "Eu sei. E não quero mais fugir disso." Ela sorriu, cansada e bonita. E pela primeira vez desde o reencontro, os dois pareciam não só estar juntos, mas estar no mesmo passo, na mesma intenção. Uma dança que começou torta, mas agora encontrava seu ritmo. Naquela noite, Gabriel dormiu entre os dois, abraçado aos pais. Daniel olhou para o teto, sentindo o peso da vida, mas também sua beleza. E ali, no escuro do quarto onde tudo recomeçava, soube: o amor verdadeiro não vem pronto. Ele é construído, com tijolos de perdão, vigas de presença e cimento de verdade. E quando ele finalmente chegou, Daniel estava ali, inteiro, firme, presente. A câmera imaginária se afasta devagar, revelando o quintal simples ao entardecer. Gabriel corre entre as árvores pequenas, o riso dele cortando o silêncio suave da tarde como uma canção viva. No canto da cena, Daniel ajeita uma rede enquanto Helena varre folhas secas da varanda. Não dizem nada, não precisam, basta. E um olhar entre eles, breve e cheio de significado para entender. Eles conseguiram. No varal, balança o desenho que Gabriel fez para a escola. É novo, mas com algo familiar. Agora há 4 figuras: ele, o pai, a mãe e um cachorro que eles ainda não têm. Embaixo, ele escreveu: "Família é quando ninguém vai embora." A folha balança ao vento, orgulhosa e ingênua, como só as verdades de criança sabem ser. Daniel passa os olhos por ela e sorri. Aquele sorriso que vem de dentro, sem esforço. Ao fundo, o som de um rádio velho toca uma música suave, daquelas que embalam domingos despreocupados. Helena chama: "Vai deixar o jantar esfriar." E ele responde com aquele tom de quem, enfim, pertence ao lugar onde está. "Tô indo." Larga as ferramentas de jardinagem, enxuga o suor da testa e entra em casa. Mas, antes de fechar a porta, olha para trás. Só por um instante, e vê Gabriel ainda correndo no quintal. A luz do fim do dia deixa tudo dourado, como se o mundo quisesse fotografar aquele instante. E é naquele quadro silencioso, naquela fotografia viva, que a história se encerra. Não com aplausos, nem com promessas, mas com presença, com raízes sendo fincadas, com um homem, uma mulher e uma criança aprendendo juntos que recomeçar não é voltar ao início. É construir outro caminho com os mesmos corações. E assim termina, com a imagem de Gabriel correndo para os braços do pai, rindo alto, com o som do amor sendo vivido em detalhes. Com a certeza de que o sim mais importante da vida nem sempre é dito no altar. Às vezes é sussurrado no quintal de casa, quando tudo finalmente encontra o seu lugar. E se fosse com você? Se no dia mais importante da sua vida, um segredo do passado batesse à porta,
Você teria coragem de recomeçar? De amar diferente? De perdoar? Essa história mostra que nem tudo que foge do plano é um erro. Às vezes, é só o destino empurrando a gente para o lugar certo. Se essa história te emocionou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Toda semana tem uma nova história que pode transformar o seu jeito de ver o mundo. Clica agora no vídeo que está aparecendo na tela. Tem outra história emocionante te esperando lá.